A paz do Senhor, amados irmãos, podeis assentar. Queremos agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, trazendo a palavra de Deus. Agradeço ao convite que nos foi formulado primeiramente pelo Alexandre e a sua esposa, a Thaís. Ontem estivemos aqui, trazendo uma reflexão para os casais. E parece, pastor, que teve muita incomodação, um negócio de sino aí de madrugada. Depois vocês perguntam aí, negócio de sino, né? Mas eu acredito que tenha sido bênção para os irmãos. E hoje estamos aqui atendendo o convite também do vosso pastor. Me sinto honrado. Muito obrigado, pastor Zilmar Miguel, pastor Adriano, os demais obreiros dessa igreja querida e amigos. Foi nos dar então a responsabilidade de trazermos uma palavra voltada para a família. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 27, a partir do versículo 1 ao 13, depois a gente vai pular lá para o 41 ao 46. É um texto um pouquinho longo. Nós estamos vivendo uma época que o pessoal não gosta muito de textão, mas graças a Deus que crente não faz parte do mundão, né? Crente gosta de Bíblia, é ou não é? Amém. Achou aí? O tema da nossa mensagem hoje é desconstruindo o mito da família perfeita. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-los a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu sou liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos teus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: cala essa boca, obedece o que eu estou dizendo, meu filho. Sobre mim seja a tua maldição. Cala essa boca, me obedece, vai e traz esses benditos desses cabritos. Versículo 41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, e matarei Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, está envenenado contigo, meu filho. Se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, vaza daqui e levanta-te. Vai lá na casa do teu tio Labão, aquele gente boa, em Harã, e mora com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão e se esqueça do que ele fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. E finalizo com um versículo que diz: e disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Het.
Se Jacó tomar a mulher das filhas de Et, como estas são das filhas da terra, para que me servirá a vida? Vida, ó morte, ó tristeza. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto bem conhecido. Existe uma estatística com relação à situação espiritual dos nossos filhos que é preocupante. A estatística é que 1/3 de nossos filhos estão se perdendo. É triste dizer isso. Muitos deles não ficam na igreja, não assumem um compromisso com o Senhor. E muitas das vezes eles se tornam céticos, incrédulos, ficam distantes, não querem mais participar das atividades da igreja, desaparecem, vão até busca de outros deuses. É uma estatística muito triste saber que 1/3, provavelmente, dos nossos filhos se perderão. Principalmente quando entram na universidade. A gente tem visto isso. E esse texto que nós acabamos de ler, eu vou fazer uma pregação expositiva, que é a melhor que existe. Esse texto, ele fala sobre algumas coisas estranhas que acontecem nas famílias. É bom que você entenda que não existe família perfeita. E o Senhor não chamou-nos para que tivéssemos famílias perfeitas. Mas o que o Senhor quer para nós é que tenhamos famílias felizes. Não existe uma família na Bíblia que não tivesse problema. Não, pastor, peraí, a família de Abraão foi uma família gente boa. Ah, foi? Você se lembra o que aconteceu com Abraão? Não quis esperar a bênção, se envolveu com a egípcia, teve um filho com ela. Depois, quando nasce o filho da promessa, a egípcia começou a achar que era a dona da casa, e aí não pôde mais conviver junto, e foi uma tristeza, teve que mandar embora a mulher com o filho, com tudo. Não, pastor, mas espera aí, a família de Jesus foi uma família abençoada. Jesus foi chamado de maluco pela sua família, de desequilibrado. Uma certa vez Maria, preocupada, meu Deus, onde é que está meu filho que não aparece em casa? Leva toda aquela trinca de filho, Jesus está ensinando numa casa, ó Jesus, tua mãe e teus filhos estão lá fora. Minha mãe e meus filhos? Eis aqui, minha mãe e meus filhos são aqueles que obedecem a palavra de Deus. Não existe família, poderíamos ficar aqui a noite inteira falando de famílias na Bíblia, mas não tem família perfeita. Mas nessa família aqui, nesse texto que nós lemos, eu quero destacar algumas coisas. Este texto que nós lemos, ele destrói alguns mitos sobre a família. Primeiro, aquela ideia de que família pequena é mais fácil de administrar. Será? Não é o que parece. Porque esse texto que nós lemos aqui fala de uma família bem no padrão pós-moderno que nós estamos vivendo, pai, mãe e 2 filhos. Mas era uma família complicada. Segundo mito que esse texto aqui destrói, ou desconstrói, o mito de que quem mora na roça tem menos crise do que quem mora na cidade. Esses filhos de Isaac e Rebeca, que nós acabamos de ler, eles não tinham internet, não tinham televisão, não tinham Facebook, não acompanhavam nenhuma série do Netflix, não tinha videogame, não tinha nada disso. E tinha problema. Terceiro mito que esse texto desconstrói, o mito de que um lar espiritual, trazendo para os nossos dias, um lar cristão não passa por problemas espirituais ou por transtornos espirituais. A ideia é aquele tipo de ideia, filho de crente não tem problema. Ah, não tem não, é? Aí é que tem problema mesmo. E nós vamos ver que se tem uma família que era crente, era essa família aqui de Isaac. Isaac não era ninguém mais, ninguém menos do que filho de Abraão, meu irmão. É, aquele que Deus chamou de meu amigo. Filho de Abraão, né?
Tiago 2, 23. É impressionante essa colocação que a Bíblia faz. E o quarto mito que ela desconstrói, esse texto desconstrói, é o mito de que famílias ricas têm menos problemas do que famílias mais carentes. Esta família que tinha muito dinheiro, o Isaac foi herdeiro de uma grande fortuna do seu pai. Naquela época, a fortuna não era medida pela quantidade de dinheiro que alguém tinha, você sabe disso. A riqueza era medida pela quantidade de gado e terras que possuía. Quem tinha um jegue naquela época é como se tivesse uma Hilux, né? Ou algo mais, né? E eles tinham vários jumentos, tinham vários camelos, gado, perdia de vista. E ele herdou tudo isso do pai. Então, era uma família que tinha muito dinheiro, porém, era muito complicada. Nós temos visto, nos nossos dias, muitas vezes pessoas que se perdem nessa relação com o dinheiro. Muitas famílias se destroem, porque elas têm uma boa condição financeira, mas elas se perdem nessa condição boa financeira que têm, não administram esse dinheiro, e esse dinheiro acaba trazendo ruína para eles. E o seu dinheiro se tornou motivo de sua desgraça familiar. Basta você ver quando alguém endinheirado morre e deixa a fortuna aí para os filhos. Você vai ver que na hora da partilha é aquela coisa maravilhosa, né? Nós temos exemplos bem próximos que realmente não é bem assim. Teve um ator de Hollywood muito famoso chamado Kirk Douglas. Ele morreu com 102 anos, faz uns 2 ou 3 anos atrás. E certa vez ele disse, quando estava em vida, claro, né? Porque ele teve alguns filhos, e esses filhos deles todos eram problemáticos. Um cometeu suicídio, era viciado em droga, cometeu suicídio. O outro era viciado em droga, depois ficou viciado em sexo, teve que se tratar, que foi o Michael Douglas, que também é um ator. Tudo problemático, os filhos dele. E ele deu uma entrevista, e ele disse o seguinte, que ele era mais feliz do que os filhos dele, porque ele nasceu pobre. E os filhos, quando nasceram, já nasceram em berço de ouro. Mas ele, como nasceu pobre, ele teve que correr atrás do sucesso. E nessa busca, nessa luta de correr atrás do sucesso, o menos tempo que ele tinha era para pensar em usar droga e acabar com a sua vida. Tem uma lenda aí que se conta na internet, eu não sei se é verdade, mas diz que uma certa vez, a filha do Bill Gates, aquele que é o babilaca aí da internet, né, dos programas de computação, da Microsoft, bilionário, diz que ela foi num restaurante, e na hora de pagar a conta, o pessoal sabia que ela era filha do Bill Gates, bilionário, ela comeu, na hora de pagar a conta, ela pagou a conta e deu $100 de gorjeta lá para o garçom. O garçom ficou pulando nessa altura, poxa, a filha do Bill Gates veio aqui, deu $100. E pasmem, né? Conta lá, não sei se é verdade isso, mas eu achei interessante. E passado um tempo, quem foi lá almoçar no restaurante? O Bill Gates, agora o dono da grana, né? O garçom já correu logo para tentar atendê-lo, porque se a filha deu $100, já imaginou o dono da merreca? E o Bill Gates comeu, pediu sobremesa, aí pagou, e na hora de ir embora deu $5 para o garçom. O garçom olhou para lá, olhou para cá, aí falou assim, não se aguentou e foi falar com ele. Ô, seu Bill Gates, tudo bem? A sua filha frequenta esse restaurante? Ela falou que o lugar aqui é bom. Tá? Pois é, mas quando ela foi embora, ela me deixou $100. E o senhor, um homem bilionário, deixou $5. Eu falei assim, é porque ela é filha do homem mais rico do mundo. E o meu pai era lenhador. Entendeu? Então tem gente que não administra bem essa questão do dinheiro. Quando a gente era pequeno lá em São Paulo, meu pai comprou um apartamento de um judeu, o seu Jacob Zarnuska. Esse homem tinha ficado no campo de concentração, e ele tinha um número até registrado aqui, isso em 1980. Ele já tinha uns 80 e poucos anos. Ele acompanhado sempre de um advogado que também tinha ficado no campo de concentração, na Segunda Guerra.
E ele nos abençoou lá naquele apartamento, quando meu pai comprou, e ele deixou todos os móveis, irmãos. Ele ia para um apartamento menor, e o apartamento tinha 3 quartos, né? Não era coisa de gente rica, não. Uma bênção mesmo que Deus deu lá. E ele deixou todas as coisas lá, eram umas coisas bem antigas, né? Mas deixou. A gente não tinha tanta posse assim, foi bênção para nós. E ele deixou na área, do lado de fora, algumas caixas, porque a senhora dele, já tinha quase também 90 anos, ela usava muito chapéu, aquele chapéuzinho de senhorinha, da década de 20, de 30 que usava, né? E tinha um monte. Ele falou assim, olha, o senhor não se incomoda de jogar aquele lixo para mim fora? Meu pai, não, pode deixar, a gente joga fora. E eu e meus irmãos éramos pequenos, tinha uns 13, 14 anos, meus irmãos eram menores ainda, e a gente começou a bagunçar lá, pular em cima daquelas caixas. E eu peguei uma daquelas caixas, que era lixo, ia jogar no lixo. Eu peguei aquela caixa, comecei a chacoalhar, e tinha alguma coisa dentro, tipo, blá, 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 blá. Parecia que tinha uma pedra dentro. Na hora que eu abri a caixa, peguei, irmãos, tinha um anel de ouro. Pensa no anel pesado, com uma pedra de ônix preta em cima e um diamante cravado no meio. Ia jogar no lixo aquilo. Eu falei, pai, olha o que eu achei. Ele falou assim, daqui. Ligou para o seu Jacó e falou, o senhor pode vir aqui em casa, que eu tenho uma surpresa para o senhor. Nós estamos falando de pessoas que não sabem administrar as riquezas. Ele chegou em casa. Meu pai falou, seu Jacó, abre a mão. Na hora que o velhinho abriu, já tinha a mãozinha trêmula. Na hora que meu pai botou o anel na mão dele, ele viu aquele anel, irmãos. O homem começou a passar mal, tiveram que botar ele no sofá. Ele começou a chorar, a berrar. Eu falei, o que é isso? E quando ele conseguiu falar, ele disse, eu vou contar a história desse anel. Meu pai fez 3 anéis desse lá em Israel, quando a gente estava lá. 3 anéis, para os 3 irmãos. E esse anel meu tinha sumido. E eu jurei que tinha sido meu irmão que tinha roubado. Por causa disso eu fui na sinagoga, falei contra o meu irmão, jurei diante de Deus que ele tinha roubado. O meu irmão chorando, dizia que não tinha roubado, e por causa disso ficamos mais de 30 anos, 40 anos sem nos falar, por causa desse anel. Eu não sei você que está aqui nessa noite, talvez o seu problema não tenha sido um anel, mas você, quem sabe, só de ouvir o nome do teu pai, da tua mãe ou do teu irmão, você começa a tremer. É um ódio que você não curou. É um sentimento terrível de amargura que você arrasta na sua vida. Mas eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui nesta noite porque Ele quer curar estas feridas da sua alma. Não existe família perfeita, meu irmão. Conclusão que chegamos é que não importa a família, se ela é grande ou pequena, se ela está na roça ou se está na cidade, se é uma família cristã ou espiritual ou não, ou se tem dinheiro ou não tem. Nós aprendemos aqui nesse texto que todas as famílias, elas vão enfrentar lutas. Agora, com as devidas diferenças culturais desse episódio que nós estamos tratando aqui, esse fato aconteceu mais ou menos uns 1.500 anos antes lá de Cristo, então há 3.500 anos atrás, até mais, ou 2.000 anos antes de Cristo, né? Então 4.000 anos atrás, onde não tinha pluralismo, não tinha pós-modernismo. Será que esse texto pode trazer alguma lição para nós, para os nossos dias? E quais foram os problemas que aconteceram aqui na família deste casal, para que eles pudessem enfrentar tantas lutas? Quais foram esse tipo de problema? Eu quero trazer para vocês, eu quero extrair desse texto aqui algumas questões que foram problemáticas no relacionamento desta família. A primeira coisa que a gente percebe nessa leitura que nós fizemos, da história de Isaac, é que esta família possuía uma relação de profunda desconfiança. A pior coisa que tem, irmãos, é você viver dentro de uma família onde há desconfiança. Isaac quer abençoar Esaú,
que era o primogênito, e ele não tinha que ficar escondendo de Rebeca, isso fazia parte do processo. Você sabe que quando Rebeca estava grávida, os meninos são gêmeos, Esaú e Jacó. E quando ela estava grávida, irmãos, aqueles meninos começaram a brigar no ventre dela, lá dentro, uma coisa louca. E ela ficou desesperada, isso está lá pelo capítulo 24, 25, ela pede para Isaac orar a Deus para saber o que está acontecendo. Ela assim, meu Senhor, e ela via aqui um conflito dentro do ventre. E o Isaac ora ao Senhor, que ele era um rapaz de oração, e ele orou e o Senhor respondeu, rapaz, eu tenho uma má notícia para você. Está tendo 2 nações, um quebra-pau aí dentro, que vai ser assim a vida inteira. E vou dizer mais, o negócio vai engrossar. Vai engrossar, e olha, lá no futuro, o maior vai servir o menor. Então havia um conflito dentro da própria mãe. Então, quando esses meninos vão nascer, imagine só a cena, são gêmeos, tem que nascer junto. Só que a parteira, na hora que está puxando Esaú, o menino já está saindo, né? Na hora que está saindo, você sabe que a criança sai pela cabeça, né? Está saindo pela cabeça. Só que quando ela está puxando o menino, uma perninha dele fica presa lá dentro da mãe, e a parteira puxa para fora, e o pezinho vai para dentro. Puxa para fora, para dentro. Daqui a pouco, quando ela dá um puxão, tem uma outra mãozinha segurando. Está escrito na Bíblia isso, irmão. Tanto é que o nome dele é Iacov, aquele que segura o calcanhar. Mas também Iacov significa trapaceiro. É coisa tremenda. Entretanto, o Esaú nasceu primeiro. O Isaac não precisava fazer as escondidas como ele quis fazer. A oração para esse primogênito. Então, era uma família que havia desconfiança. Então, é uma relação, trazendo para os nossos dias, daquela esposa que pega, hoje não existe mais, né? Mas na minha época, quando era adolescente, ligava os amiguinhos lá em casa, né? Tinha um telefone e tinha uma extensão que era da mesma linha. E a mãe tinha que fazer isso mesmo, ela estava certa, para saber o que os filhos estavam falando no telefone, aí quando atendia, ela já botava a mão aqui. Não era assim? O pessoal do grupo de risco aí se lembra, né? Para saber qual que era o papo dos meninos. Aí não é desconfiança, mas vamos supor que fosse um casal, né? O marido recebesse uma ligação, a esposa ia lá para saber, será que é do trabalho mesmo que estão ligando? Então também é uma relação semelhante àquela esposa que pega o celular do marido, quer saber para onde ele está ligando, né? Ontem até nós falamos sobre esposas que não sabem a senha do celular. Vale a pena repetir aqui, tinha muita gente que não estava ontem. Então é bom você passar a senha do teu celular para tua esposa, meu irmão. Passa para ela. Não tem nada para esconder, né? Então passa para ela. Promete que vai passar hoje, na hora antes de sair daqui. É uma relação também semelhante àquela esposa que pega o celular do marido quando está no banho dormindo e vai vasculhar também o WhatsApp, o Facebook. Então passa para ela a senha, não tem problema não. Eu conheci um rapaz, ele estava desconfiado da esposa, que o estava traindo pela internet. E um dia ele chegou mais cedo em casa, deu um flagrante, entrou devagarinho. Quando ele chegou, a esposa estava com essa parte aqui desnuda, de frente da câmera lá, fazendo lá umas coisas lá. Coisa, né? Que não devia. Ele deu um flagrante. Está fazendo isso? Você vai escolher hoje. Ou eu, ou o computador. Ninguém me contou não, tá, irmãos? Foi o próprio que me contou. Diz que ela saiu correndo, pegou um sacolão desse tamanho, botou o computador dentro e foi embora. Então, é o tipo de relacionamento que nós estamos vendo hoje. Essa relação de desconfiança foi construída dentro da história do casal. Se você ler a história de Isaac e Rebeca, você vai ver que certa vez ele ofereceu Rebeca para Abimeleque. Ele ofereceu a própria esposa para Abimeleque, dizendo que era a irmã dele. Cometeu o mesmo erro do pai. Olha, o negócio parece que está entranhado, está no sangue. Então já havia um problema, que já estava arrastando esse problema. Nós não sabemos, a Bíblia não diz se chegaram a vias de fato, né, o Abimeleque com Rebeca. Mas ele só não teve um envolvimento mais profundo com ela, porque em um momento ele percebeu que Isaac estava
tendo uma carícia lá na Rebeca, que não era coisa de irmão. Então é muito difícil a gente conviver numa família onde há desconfiança. E uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos, em casa, é confiar um no outro. Marido que me ouve aqui nesta noite, faça de tudo para que a tua esposa não desconfie de você. Esposa que está aqui me ouvindo também, faça de tudo para que o seu marido também não venha suspeitar de você. Então, era um ambiente de desconfiança que trazia desequilíbrio para aquela família. E se isso acontecer na nossa casa, vai também trazer desequilíbrio para nós. Segundo ponto que a gente observa nesse texto que nós lemos, este lar tem muitos conflitos, apesar de ser um lar espiritual. Eu falei para vocês que se tinha um lar que era espiritual, é o lar de Isaac. Se você ler lá Gênesis 25, 20, diz lá, Isaac era da idade de 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Versículo 21, desse mesmo capítulo, Isaac orou insistentemente ao Senhor. Olha aqui que vida espiritual, é exemplo para nós. Por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, está lá no versículo 21 do capítulo 25. Isaac não fez uma única oração, ele orou 20 anos para a mulher dar à luz. É interessante, eu fico lendo a Bíblia, como o Adriano falou, a gente já lê o texto uma vez, parece que a gente não depreende tudo que o texto tem. Depois a gente lê de novo, aí parece que alguma coisa nova traz. E a gente vê aqui que o nosso Deus parece que ele gosta de complicar as coisas. Se ele está chamando o Isaac para ser o pai, para dar sequência na promessa que Deus tinha, né, que fez para Abraão, para que Deus não dá então uma mulher boa, parideira, que era só, né, ir para a bênção lá e já ficar grávida? Não, o Senhor dá uma mulher estéril. Que Deus que gosta de complicar a coisa, né, irmão? Podia ser mais fácil as coisas, não poderiam? Mas é porque Deus tem propósito nessas coisas. Nada é fácil, meu irmão. Não existe almoço grátis chinês na igreja, não existe. Não existe, não. E também não foi uma campanha de oração de 2 semanas que ele fez, não era toda quinta-feira durante um mês, não foi nada disso. A Bíblia diz que ele vai orar 20 anos. Então, era uma família espiritual, nós estamos vendo aqui. Já faço uma pergunta aqui, você tem orado pelo teu esposo, meu irmão? Meu querido irmão, você tem orado pela tua esposa, pelos teus filhos, aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor? Você tem orado? O teu lar é um lar espiritual? Ou é um lar espirituoso? Você vem na igreja por fé, ou você vem por crença, como o pastor falou logo aqui? Ou é uma rotina, porque mamãe e vovó te ensinaram a vir aqui? Você vem aqui para quê? O que é que te traz aqui? É para bater papo? É porque o Flamengo não joga? O que você vem fazer aqui, meu irmão? Que tipo de envolvimento com Deus você tem lá com a sua família? Ah, pastor, já desisti do meu marido, não tem jeito. Aquele cabra não tem jeito. Escuta aqui, eu vi um testemunho de uma irmãzinha uma certa vez que me marcou a vida inteira. Essa irmãzinha era nova convertida e ela, por fé, ela creu que Deus ia salvar o marido dela. Agora o marido dela era um flamenguista, pensa num flamenguista roxo, falou assim, eu ir para a igreja? Quero é ver. Você pode ir para a igreja, não vou te impedir não, mas eu nunca vou para a igreja. A mulher falou assim, veremos. Ah, meu irmão. Aí a irmãzinha, a oração, a menina que ficou 20 anos para a mulher engravidar. E a irmãzinha está lá no propósito, orando ao Senhor, orando ao Senhor. Um dia ela estava num culto lá, numa festividade, provavelmente das irmãs, foi uma festividade, ela ouviu uma palavra que alimentou ainda mais a fé dela. No outro dia, na segunda-feira, ela pegou aquela palavra que ela ouviu sobre fé, confiar no impossível. Ela foi numa loja e comprou um terno para o marido. Mas o marido não estava na igreja, irmão. Ela chegou com um terno em casa. O marido, que é isso aí? É o seu terno da tua consagração a diácono. Estou arrepiado aqui, irmão. Você está doida, mulher? Vamos ver. O tempo foi passando, e ela orando. Chegou um dia,
Que hora que é o culto? É tal hora. Eu vou. Ah, mas é só hoje, hein? Não, vamos lá então. Aí vai lá o flamenguista. Só podia ser flamenguista, né? Se fosse vascaíno, não fazia isso. Vai lá. Está lá no culto. Aí Jeová começou a bater, né, irmão? E apanhou até no céu da boca. No final do culto foi feito o apelo. Pensa no homem crente agora na igreja. Ficou mais enjoado que a mulher na igreja. Mulher, está na hora! Bora para a igreja! O pastor começou a ver, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Falou assim, esse menino é bom, hein? Aí ia ter uma festa da igreja, ia ter separação para diácono. Meu irmão, se prepara, que tu vai ser separado da diaconata, irmãzinha, o terno já está em casa. Era uma família espiritual, mas tinha problema. Irmãos, nós não estaremos livres dos nossos problemas, ainda que sejamos espirituais, mas o Senhor está conosco. Se Ele nos chamou, se Ele nos prometeu, Ele vai comprar a briga. Creia nisso. Outro problema que tinha nessa família, que isso é grave, que é o terceiro obstáculo que a gente vê aqui para esse bom relacionamento, é que neste lar havia predileção por filhos. Eita, meu pai. Gênesis 25, 28 diz assim: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Quando nós temos mais de um filho, irmãos, filho único não, né, irmão? Filho único já é o xodózinho da mamãe, da vovó, de todo mundo, até do cachorro. É um menino que é bem querido. Mas quando tem mais de um filho, existe aquele problema de a gente ter uma predileção, e nós temos que vigiar para isso não acontecer, que isso pode acontecer. Pode acontecer por quê, pastor? Porque é o seguinte, por exemplo, eu sou militar. O meu sonho era ter meus 2 filhos militares, eu tenho um casal. Eu cheguei desde sempre, falei, Jonatas, faz prova aí para a Marinha, para o Exército Aeronáutico, Polícia Federal. Falei, que militar, pai? Estou nem aí para militar, não quero nada de militar. Foi cursar TI. Amém, benção. Eu fiquei meio frustrado, mas aí sobrou Isabela. Essa aí vai. Isabela, faz prova para a Marinha, Exército Aeronáutico. Faz uma faculdade aí que tem um curso que tem a ver que a Marinha vai te pegar. Ela vai e me cursa moda. O que uma menina cursada em moda vai fazer nas Forças Armadas? Mas aí Deus até conhece o nosso coração. Quem sabe se um deles tivesse sido militar e outro não, eu não poderia incorrer nesse erro aqui. Esse aqui é o meu miliquinho do coração, ou a minha miliquinha do coração. Então, não tem ninguém. Agora, eu sou um incentivador de qualquer um dentro da igreja quando passa. Aí, quando o menino passa lá para qualquer escola militar, agora é meu filho, eu adoto qualquer um. É bênção. Então, existe esse problema da gente ter predileção por filhos. Agora, a gente tem que entender que os nossos filhos são indivíduos, irmãos, diferentes uns dos outros, são diferentes de nós, não tem nada a ver com a gente. A gente pode ter até predileção por causa do perfil que ele tem, do jeito dele ser, mas nós temos que tomar cuidado para não fazer comparação entre eles. E nós vamos estar correndo em risco e cair nesse mesmo erro que que Isaque cometeu. E você vai perceber, irmãos, nessa predileção que teve na casa de Jacó, que Jacó era amado da mãe, e o Esaú era o queridinho do papai. Você vai ver que essa situação de ser queridinho, ele vai carregar para a vida dele, porque quando ele vai ter 12 filhos, vai ter um que vai ser o filhinho do coração dele, e é tão queridinho que ele vai fazer até uma roupinha toda colorida para ele, um tal de José. Você se lembra? Então esse negócio persegue, e José não era gente boa não, irmão, ele se tornou gente boa. A Bíblia diz que os irmãos iam para
levar as ovelhas para pastar, ele ficava lá em casa, de vez em quando ele ia, e os meninos lá estavam pastoreando ovelhas, quem sabe uma semana, 2 semanas, e às vezes estavam lá passando fome, eles combinavam entre si, nós vamos matar uma ovelha aqui, mas ninguém fala para o pai. Aí, tudo bem, o José só anotava, chegava em casa, pai, nem te conto. Rubem e Judá mataram outra ovelha e fizeram um churrasco. E a Bíblia diz que os irmãos começaram a ficar com raiva. José era X9. Foi curado, uma benção, e depois Deus tratou com ele, né? Perdoou os irmãos, foi uma benção. Então Esaú, ele era aquele tipo de menino, imagina só, que o pai gostava, né? Era caçador, aquele que andava de bicicleta, se fosse no dia de hoje, aquela andava de bicicleta, bicicross, subia em árvore, caía, quebrava dente, pai, não foi nada, chegava com o pé lascado. A Bíblia já fala com relação a Jacó, que Jacó, a preferência dele era ficar na tenda assistindo Netflix, ou fazendo receitinha de Masterchef. Mamãe, o que nós vamos fazer hoje? Um bolinho? Nega maluca? Vamos fazer uma nega maluca? E essa predileção então trouxe racha na família. Agora, irmãos, vou acelerar. Independentemente do temperamento que nossos filhos tenham, independentemente dos gostos particulares que os nossos filhos tenham, independentemente do gênio dos filhos, tem um que tem mais propensão a eu ficar mais do lado desse do que desse outro aqui, independentemente das aspirações profissionais, de qualquer outra aspiração em qualquer área da vida que eles tenham, independente da profissão que ele vem escolher, os nossos filhos têm que ser amados do mesmo jeito, são indivíduos completamente diferentes uns dos outros. Não podemos fazer acepção. Ame o teu filho. 4 pontos que eu pego aqui. Este lá vive debaixo da manifestação do sagrado, porém tem dificuldade em lidar com o sagrado em si. O texto diz que Rebeca houve a intenção do marido de abençoar o filho e fica atrás da tenda. Então nós falamos que o relacionamento dessa família é um relacionamento de desconfiança. Então quando o pai chamou Esaú, o Isaac já estava cego, estava velho, e ele chamou: Isaac, vem cá com o papai quer falar uma coisa séria com você aqui. E a Rebeca, né, viu que o menino foi, ela foi para trás da tenda, sorrateira, o que esse velho sem vergonha quer fazer? E ela ouviu: vai lá, meu filho, pega lá uma caça, traz para papai, que o papai quer te abençoar, papai já vai morrer. Ela: velho sem vergonha, isso não vai ficar assim não. Quando o menino sai para caçar, ela: Jacó, vem cá, vai lá no curral, pega 2 bons cabritos e traga aqui para a mãe. Aí tem aquele diálogo que nós vimos, né? Mamãe, a senhora quer que eu me passe por Esaú? Mas não tem como, porque Esaú é todo cabeludo, mamãe. Papai está cego, mas não é besta. Ele vai passar a mão em mim, eu tenho outro cheiro, o menino tem cheiro do campo. Ele vai ver que não sou eu. E ao invés de eu receber maldição, ao invés de receber bênção, eu vou receber maldição, porque eu vou estar enganando. Veja só, irmãos, o próprio menino, ele tinha noção do perigo que ele estava correndo. A diferença que os dois tinham no corpo, o pai ia saber disso. Em outras palavras, o menino está dizendo o seguinte: mãe, eu estou fora desse esquema aí, não conta comigo não. Vou fazer isso não, mãe. A senhora não está medindo as consequências? Mãe, a senhora é dirigente de ciclo de oração, mãe. Como é que a senhora mandou fazer um negócio desse? A senhora é professora da escola bíblica dominical. A senhora sempre me ensinou a fazer a coisa certa. Agora a senhora quer que eu faça a coisa errada? Vou não. Ao invés de bênção, vai vir a maldição para mim. Vou nada. Quando eu ouço e vejo, quando a gente estuda nessa parte aqui, me vem logo à mente o livro de Juízes, capítulo 17, que tem um rapaz lá que se chama Mica. Mica significa aquele que se parece com Deus. E aconteceu um episódio lá que roubaram 1.100 moedas de prata da mãe dele, 1.100 ciclos, alguma coisa do tipo. Roubaram as moedas da mãe dele, mas ninguém sabia quem tinha roubado.
E a mãe ficava dia e noite, todo dia, espraguejando quem tinha roubado. Ela falava assim, que morra seco atrás da porta, encarangado, que Baal mate, que segue, quem roubou minhas moedas. De manhã, de tarde, de noite, lançando maldição. Só que quem tinha roubado as coisas foi o próprio filho. E um dia ele não aguentou mais ouvir a maldição. Ele chegou para a mãe e falou assim, mãe, para de amaldiçoar, eu vou confessar, quem roubou fui eu. Aí, a mãe quis desamaldiçoar, eu não sei se existe essa palavra, não vou criar agora. Ela quis desfalar ou desdizer tudo que ela falou de maldição. E ela faz uma das manifestações mais esdrúxulas da Bíblia, é como se ela dissesse assim, que Deus abençoe meu filho ladrão. Eu aprendo aqui, irmãos, que a gente tem que vigiar com aquilo que a gente fala. Nenhuma palavra cairá por terra, meu irmão. Vigia com aquilo que você fala. O que ela deveria fazer, meu irmão? Nessa hora aqui, era a hora da Rebeca chegar e dizer para o filho, né? Meu filho, você tem razão, me perdoa. Rapaz, onde é que a mamãe estava com a cabeça? Verdade, deixa seu pai abençoar teu irmão. É benção, ele é o primogênito, tem que acontecer assim mesmo. Onde é que a mamãe estava com a cabeça? Não, deixa quieto. Me perdoa, irmão. Você tem razão, isso não procede. Ora pela mamãe é fraca, a carne é fraca, eu fraquejei. Me perdoa, filhinho. O que ela precisava era de arrependimento, irmãos. Só que Rebeca, ela responde para o filho aqui, usando os mesmos subterfúgios que às vezes a gente usa, quando a gente está errado e a gente não quer assumir que está errado diante do filho, né, papai? Ela agiu usando as mesmas prerrogativas. Sabe qual foi a prerrogativa? Autoritarismo. Mamãe, isso vai trazer maldição em vez de bênção. Cala essa boca, vai lá e pega esses cabritos que eu vou matar esse bicho, deixa comigo. Se tiver maldição, que caia sobre mim. Vamos trazer para os nossos dias. Sou mulher de oração, conheço Jeová. Se tiver que acontecer alguma coisa, eu sei como é que é o parangolé. Não é assim? A gente sabe, né? Sabe. Rebeca, que está me ouvindo aqui, Rebeca não é mulher não, tá? Rebeca é um espírito. É um espírito. Não pague para ver. E às vezes, hoje é dia do pastor, né? Nós que somos pastores, quantas vezes já não aconteceu exatamente isso conosco? Chega, de repente, uma jovem ou um jovem, mas mais comumente uma jovem, né, que quer o melhor para a sua vida. Pastor, eu estou namorando um rapaz. Minha filha, de onde ele é? Ele não é da igreja, mas ele tem um cabelinho assim, usa uma roupinha assim, boquinha de espingarda, calcinha colada a vácuo. Aí o pastor, olha meu bem, eu não conheço o rapaz para fazer um juízo de valor, mas tem tanto jovem na igreja, se não estiver aqui na igreja, procure em outra, né? Vai visitando uma festividade, Deus vai te dar. Uma hora a tua senha canta, filha. E ela, meio inconformada, vai falar com a Rebeca, a mãe, ou o pai, né? Rebeca não é uma mulher, é um espírito. Papai, falei com o pastor que eu ia namorar com o rapaz, o pastor falou que é melhor não. Como é que é? Porque o rapaz não é da igreja, pode trazer maldição para mim. O que é que esse pastor está pensando que ele é, hein? Ele que cuida das negas dele lá. Quem manda aqui no meu terreiro sou eu. Vai namorar, estou mandando. Se acontecer alguma coisa, segura a onda. Não paga para ver, Rebeca. Não paga. Tem algo nesse texto aqui que deve ser dito, deve ser levado em conta. Jacó já era um menino complicado, desde o ventre. Já estava querendo trapacear. Jacó é aquele tipo de pessoa que dá nó em gota d'água. O que já estava ruim nesse menino, não é à toa que o nome era Jacó, né? O que já estava ruim nesse menino, a mãe piora.
A mãe consegue tirar de dentro dele, irmãos, o sentimento de sagrado, de sacralidade. Ele perde o temor a Deus. Às vezes nossos filhos não estão mais na igreja, e a culpa não é nem do diabo, a culpa é nossa. Porque a gente chega em casa de um culto abençoado, como temos aqui sempre, e ao invés de chegarmos em casa, poxa, que culto abençoado. Não. Ah, mas que cantoria hoje lá, hein? Nossa, já orou pelo pastor? Ah, é a festa das irmãs? Ah, já vai. Agora, mas não acaba 9 horas o culto, porque acabou 9h03. Reclama de tudo. Quando estava no pagode, ficava até 5 da manhã, não falava nada. Ainda pedia para ficar mais. Já acabou? Não passa 1 minuto, o caboclo já está perturbado. E os nossos filhos vão ouvindo, no percurso da igreja, dentro do carro a gente já vai reclamando, e os meninos vão ouvindo, e nós vamos tirando o sentido de sagrado, vamos tirando o temor de Deus do coração deles. Ai, eu não sei, eu vou entregar o cartão, para mim não dá mais, esse negócio de ser pastor, ser presbítero, ser diácono, eu já estou cheio. E o menino está ouvindo. Depois está fora da igreja, vai falar que foi o diabo. Foi nada, foi eu e foi você. Quinta coisa, e finalizo. Rebeca barganha coisas espirituais por causa de dinheiro. Não bem dinheiro em si, mas o fato do menino ser ungido como primogênito, receberia uma oração de bênção, como recebeu, né? E ela sabia que a bênção roubada do irmão reverteria em mais coisas para Jacó, porque Jacó era o protegido dela. Jacó teria mais. Então, o sentimento que está por trás dessa maracutaia que Rebeca queria tratar aqui, é a seguinte: meu filho, nessa vida, se você puder, com esperteza, com malandragem, com trapaça, com mentira, com engano, fazer qualquer coisa para você fazer para tirar proveito, faça, meu filho. Enfie o pé na jaca. Se tiver que puxar o tapete de alguém para você se dar bem, faça isso. E é por isso, irmãos, que o sentido de coisa certa e errada parece que está desaparecendo do nosso meio. Tem crente que está dando nó em um no outro, passando a perna no outro, porque já que o fulano está fazendo, eu vou fazer também. Já que o presidente fez, eu faço. O senador fez, eu faço. O pastor roubou, roubou. Não, meu irmão, nós não temos que dar satisfação para pastor, para presidente, para ninguém. Nós vamos dar conta, é para o Senhor. Quem vai pedir conta das nossas atitudes é o Senhor. Aqui não é lugar de puxar tapete de ninguém. Se um dia você tiver que estar pregando aqui, sentado aqui, deixa que o Senhor te coloca, porque se o Senhor te colocar, ninguém vai te tirar. Mas não, ele é do tipo que quando chega, ele quer sentar na frente. O mundo conspira contra ele, ele tem que aparecer. Síndrome de Lúcifer. Mas em Lucas lá, acho que é 14, né? Eu me amarro em Jesus. Jesus foi convidado para jantar na casa de alguém, não era nem na casa dele. Jesus não tinha casa, né? Aí ele está parado num canto assim, a Bíblia diz que ele ficou percebendo as pessoas que iam entrando para jantar, e ele percebeu que o pessoal só ia sentando na frente. Ele foi se aguentando, daqui a pouco ele não aguentou mais. Ele falou: ei, vocês estão sentados aqui na frente, vai lá para trás. Não se coloca aqui na frente não, vai para lá, porque aqui não é lugar de vocês. Se vocês tiverem que vir para cá, deixa que o dono da festa coloque vocês aqui, para que depois, quando ele chegar, vai ver que vocês estão sentados aqui, vocês vão tomar maior carão, hein? Ele vai falar: aí não é lugar de vocês, vai lá para trás. Vai lá para trás, porque se ele perceber que vocês são dignos de honra de estar aqui na frente, aí sim, na frente de todo mundo, ele vai mostrar a humildade de vocês. O que vocês estão fazendo aí atrás? Não, aí não é o vosso lugar. Venha para frente, para o lugar de honra, mas não se coloque no lugar onde eu não te coloquei. É, meu irmão.
Essa teoria da Rebeca não funciona na casa do Senhor, não. E o que aconteceu na vida dela? Ela perdeu os 2 filhos no mesmo dia. Ela descobriu que se casasse com as filhas, o menino lá se descobriu, né, o Esaú, que o pavor da mãe era os filhos se casarem com as filhas dos heteus. E sabe o que ele fez? A senhora vai pagar com a mesma moeda. É com as filhas dos heteus que a senhora não quer que a gente casa, né? Mas é para lá que eu vou. No mesmo dia, Jacó foi embora, não sabemos se regressou, e o filho que ficou também foi embora. Aí vem Rebeca, a vítima. Enfadada estou da minha vida, tadinha, por causa das filhas dos heteus. Jacó tomar das filhas dos heteus como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Irmãos, quem vai escolher o final da nossa história e da nossa família somos nós. Eu encerro dizendo o seguinte: não existe família perfeita, mas o Senhor vai nos abençoar, para que até no meio das dificuldades e das tristezas que virão sobre nós, nessa nossa existência, nesse mundo, o Senhor vai fazer com que nós vivamos momentos de felicidade com a nossa família. Mesmo em meio às faltas que fizerem, aos vales, aos montes que nós vamos ter no percurso, o Senhor vai nos dar momentos de felicidade, você pode ter certeza disso. Não é o número de membros da nossa família que vai fazer diferença, esqueça isso. Muito menos a localização geográfica onde você mora, se é lá na roça ou se é aqui no centro. Não é a tua conta corrente, se está forrada ou não vai fazer diferença nenhuma. Mas o que faz uma família feliz, um lar feliz, é viver em verdade. É onde não existe desconfiança, é onde também não existe filho preferido, todos são iguais. É um lar onde se cultive e ensine a manifestação do poder de Deus, que haja a manifestação do sagrado de Deus lá na tua casa, que na hora da oração, que coisa linda, irmãos, quando a gente vai almoçar na casa de alguns crentes, na hora de orar pelo alimento, o fogo cai na mesa ali, é profecia, que coisa boa, irmãos, vamos manter isso. Luciê, esses dias, eu ouvi uma coisa de um rapaz que é um teólogo, eu fiquei indignado com ele na hora que eu ouvi, mas depois eu falei, esse cara tem razão. Ele falou o seguinte: a coisa mais difícil que existe é ver um teólogo deixar Deus manifestar. Eu falei, mas você está doido? É verdade. Eu falei, não, Senhor, eu não quero ser desses, não. Eu quero ter aquele mesmo fogo de quando eu recebi Jesus como meu Salvador. Não quero que apague. Quanto mais souber das coisas de Deus a gente estudar, porque é um conhecimento que não acaba nunca. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que não sabe nada, mas aí mais controle a gente tem sobre aquilo que Deus nos dá, e mais visão Deus nos dá do poder que Ele pode mandar sobre nós, e manifestar o poder dEle. Não deixe o fogo apagar da tua família, meu irmão. Que haja manifestação do fogo do Espírito lá na tua casa. Lar feliz é lar onde há perdão. O mesmo perdão que fomos perdoados naquela cruz. Família feliz é aquela que mesmo em meio às crises tem o Senhor como esperança. Família feliz é aquela que não existe mais desconfiança. Família feliz não existe predileção. Família feliz se ama as pessoas e se usa as coisas, e não o contrário. Existem muitos lugares por aí que estão usando as pessoas e amando as coisas. E a família feliz é aquela que sabe que mesmo no meio da crise, sempre dá mais uma chance para aquele que caiu. Posso fazer uma oração, pastor? Vamos fazer uma oração. Fique em pé, meu irmão.
Eu vim aqui para ser bênção na sua vida nesta noite. Eu queria fazer um convite para você que está aqui nesta noite. Eu não sei o que é que você está passando, mas Deus sabe. E eu tenho certeza que Deus deu uma palavra para o teu coração aqui hoje. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que está acontecendo lá no teu lar. Eu também não faço questão nenhuma de saber. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. O Senhor quer transformar aquele lar. Quem sabe você já estava com as malinhas prontas. Eu vou alargar essa casa. Não, não faças tal. O Senhor vai restaurar esta família. Creia em nome de Jesus. Se você está precisando de uma oração, meu irmão. Pastor, eu estou precisando, estou passando um momento difícil lá na minha casa, com meus familiares, com meus filhos, com meu marido, com meus pais. Eu quero orar por você. Você vai sair daqui abençoado nesta noite. Vem aqui que eu quero orar por você. De repente pode não ser você, mas alguém que você conhece. Se você quiser oração, vem aqui. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Vem aqui, saia do teu lugar. Pastor, eu tô de mal com os meus pais, eu quero pedir perdão hoje. Então venha, meu irmão, vem cá, vem pedir perdão para o Senhor primeiro. E depois você vai lá para sua casa, abraça seu papai, abraça sua mamãe. Fala, papai, errei, pequei contra ti, papai. Mas eu te amo, o Senhor mora no meu coração, eu não sou ninguém sem você. Tem mais alguém que quer vir aqui para frente? Receber a oração? Quem sabe tem alguém entre nós que quer receber a Jesus como Salvador? Tem alguém, dê um sinal, quer entregar sua vida para Jesus, está cansado de servir a outro Senhor, mas Jesus está aqui no templo uma vez mais nesta noite. Levanta suas mãos aqui para frente, vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de tomar a tua santa palavra, a tua palavra que ela é a verdade, Senhor, ela nos confronta, ela nos exorta, ela nos desestrutura e nos reestrutura novamente. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos que aqui estão, não sei quais são suas necessidades, mas tu conheces, tu és conhecedor de todas as coisas. Abençoe cada família aqui representada, daqueles que estão aqui à frente, daqueles que não vierem, tu sabe que também estão passando por problemas. Visita cada família, Senhor, trazendo, ó Deus, tirando toda a discórdia, trazendo concordância entre os seus membros, Pai. Pai amado, que haja perdão, que haja, Deus, responsabilidade dos pais, também para criar os filhos, não haja, Senhor, predileção por filhos dentro das casas, que possamos amar os nossos filhos igualmente, e que em tudo o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Abençoe cada família, abençoe o ministério dessa igreja, o pastor Zilmar, sua família, seus cooperadores, ó Deus, cada família, cada obreiro. Te louvamos por tudo que Tu tens falado conosco neste dia, e assim te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe e leve essa palavra em nome de Jesus.